Boa tarde, de volta para continuar classificando palavras. Só que dessa vez nós vamos aprender um grupo diferente de palavras. Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho nas aulas lá do começo para falar um pouco sobre os substantivos. Então, vamos lá. As palavras, elas são divididas em grupos. Isso a gente vai chamar de classificação. Por quê? Porque existem muitas palavras na língua portuguesa e a gente, para estudar a nossa língua de um jeito mais organizado e mais de fácil compreensão, a gente vai precisar separar em grupos e estudar um grupo de cada vez. E aos poucos, conforme a gente vai aprendendo esses grupos, a gente também vai descobrindo que eles se relacionam, que um grupo está ligado ao outro. Aliás, a gente junta essas palavras para se comunicar no nosso dia a dia, tanto na fala, quanto na escrita e também na leitura, né? E quando a gente ouve, tem bastante gente que gosta de livros, como que chama? Audiolivros, né? Para eu ir esquecendo a palavra. Então, vamos lá. Voltando aos substantivos que a gente estudou lá no comecinho, nas primeiras atividades, só retomando o que é o substantivo, porque eu notei em algumas atividades que tem bastante gente com dúvida. Então, vamos lá. Substantivos são os nomes das coisas, são as palavras que nomeiam as coisas. Então, tudo aquilo que eu conheço, né, ou que eu não conheço, mas que eu estou vendo, eu estou me relacionando de alguma maneira com essas coisas, tudo aquilo que existe tem um nome e esse nome é um substantivo. E aí existem várias outras classificações para esses substantivos que não cabe nesse vídeo porque vai ficar muito grande, a gente vai estudar um pouquinho de cada vez, vocês não vão estudar tudo esse ano inclusive, tá? Mas só para lembrar que a gente estudou os substantivos do gênero, né? Então, nós estudamos o grupinho de substantivos femininos e substantivos masculinos. Então, os substantivos também têm os seus grupinhos pequenos lá, os seus subgrupos, tá bom? Então, os substantivos são as palavras que nomeiam as coisas. Tudo aquilo que tem um nome, este nome é um substantivo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui na minha mesa uma caneta. Deixa eu ver se vocês conseguem. Isso é uma caneta. Esse é o nome dela, caneta. Então, isso é um substantivo. Caneta é substantivo, ok? Por que caneta é substantivo? Porque caneta é a palavra que nomeia esse objeto que está aqui na minha mão, ok? Um outro exemplo também para vocês é esta cola que está aqui na minha mão, né? Eu tenho aqui um objeto na minha mão que é uma cola. E esta cola, né? A palavra cola é substantivo. O que é isso? Isso é um objeto. Que objeto é esse? Cola. Então, cola é o substantivo que nomeia este objeto, tá bom? Vou dar um terceiro e último exemplo para vocês perceberem aí o que é substantivo, tá? Então, ó, tem um objeto aqui na minha mão. Que objeto é esse? Existe um nome para esse objeto. E este nome é um substantivo. Que nome é esse? Que substantivo é esse? Apontador. Então, apontador é substantivo. Apontador é uma palavra do grupo dos substantivos. Tudo bem? Deu para entender? Deu para relembrar o que é substantivo? Então, a gente vai seguir aqui na explicação, tá? Falando sobre os substantivos aí. Dentro desses exemplos que eu dei aqui agora, a gente tem algumas características desses objetos. Então, qual que é o nome disso? O nome disso é caneta. Mas como que essa caneta é? Ela é azul, ela é uma caneta pequena, ela é uma caneta leve, né? Ela é cilíndrica, né? Arredondada, é um cilindro. Então, essas são as características. Eu estou descrevendo a minha caneta. Então, as palavras azul, leve, arredondada, pequena, são palavras que descrevem
A minha caneta. São palavras que falam sobre qualidades características deste objeto. E é sobre esse grupo de palavras que a gente vai falar hoje. Os adjetivos. Aqui, ó. Então, os adjetivos são as palavras que descrevem as coisas, né? Que dão qualidades, características. Essas coisas têm nomes. Esses nomes são substantivos. Então, pensa comigo. Caneta é substantivo, certo? Certo. Adjetivo é a palavra que vai dar uma qualidade para o substantivo. Então, adjetivos são as características do substantivo. Olha que legal! E aí a gente vai observar isso aqui nesse exemplo. Ó, como substantivo, eu peguei a palavra rei. Como que esse rei é? Aí é onde vem o adjetivo ajudar a gente. Eu vou usar o adjetivo poderoso. É um rei muito poderoso. Esse é um adjetivo. É uma qualidade do rei. Uma qualidade do substantivo. Então, substantivo é o nome da coisa. Adjetivo é a característica da coisa. É a qualidade da coisa. Tudo bem? Então, um rei poderoso. Rei é substantivo, poderoso é adjetivo. Vou dar mais uns exemplos aqui para vocês. Antes de fazer com vocês isso, eu vou terminar com os exemplos que eu mostrei, tá? Eu falei para vocês que isso aqui, ó, substantivo que descreve essa coisa, né? O substantivo que nomeia, na verdade, o substantivo que nomeia isso aqui é o substantivo cola. Quais adjetivos eu posso dar para esse substantivo? Laranja, que é a cor. Cilíndrico, que é o formato. Grande, eu acho essa uma cola bastão grande, já vi menores, então eu acho que ela é grande, né? A cola é boa, né? Me ajuda bastante, não estou sendo patrocinada, até que gostaria, brincadeiras à parte. E a gente tem também o outro substantivo que a Pro deu como exemplo, que é o apontador. Substantivo é a palavra apontador, é o nome desse objeto. Agora, quais adjetivos eu posso usar para esse objeto? É verde, é retangular, né? É útil, muito útil. Então, eu tenho, é transparente também, né? Aqui embaixo é transparente. Ele é duro, né? É sólido. Então, eu tenho algumas características para este substantivo, que é que é apontador, tá bom? Então, olha só. Substantivo não é o objeto, é o nome dele. Então, isso aqui não é um substantivo, mas o nome dele, apontador, é um substantivo. Então, apontador é substantivo. Verde, retangular, transparente, útil, leve, são adjetivos. Por quê? Porque são palavras que descrevem o meu objeto. São palavras que qualificam o meu objeto. Tudo bem? São as características desse objeto. E aí a gente vai voltar aqui para o slide, porque eu vou fazer junto com vocês para tirar mesmo a dúvida, né? Nós temos aqui 3 substantivos. Borboleta, dragão e aula. São 3 substantivos. São 3 palavras que nomeiam coisas. Tudo bem? Então, vamos lá. O substantivo borboleta. Eu posso pensar em vários adjetivos aqui para dar para essa borboleta. Então, eu vou pensar aqui comigo, já que eu não consigo ouvir vocês, né? Eu vou pensar aqui quais adjetivos vocês dariam para a borboleta. Então, a borboleta, ela é bonita, a borboleta, ela é um inseto, a borboleta, ela é livre. Pronto. Dei 3 adjetivos para a borboleta. Dei 3 qualidades, 3 características para a borboleta. Então, borboleta é o substantivo que recebe adjetivos, que recebe elogios, recebe críticas, recebe qualidades, recebe características, recebe descrições, ok? Então, essa borboleta é como? Ela é bonita, ela é um inseto e ela é livre.
Essa foi a minha descrição da borboleta. Você pode até treinar e fazer a sua aí. Dragão. Eu vejo um dragão e eu penso que, nossa, esse dragão ele é perigoso. Ele é perigoso, ele é grande e ele é verde. Pensei num dragão perigoso, grande e verde, ok? Essas palavras, perigoso, grande, verde, que descrevem o dragão que eu pensei, que qualificam esse dragão que eu pensei, são adjetivos. Então, essas 3 palavras aqui são 3 adjetivos para o substantivo dragão. Tudo bem? Lembrando que substantivo não é o animal em si, o dragão em si. Substantivo é o nome deste animal, no caso, dragão. E o último substantivo é aula, né? Mas aula não é um objeto. Não é um objeto, mas é um acontecimento, é um evento, né? É um compromisso, uma coisa que acontece. Então, isso também é nomeado. E tudo aquilo que é nomeado, né? Este nome desta coisa será um substantivo. Então, vamos lá. Vou dar 3 adjetivos para a aula. A aula é divertida. A aula foi presencial? Pode ser, né? Foi uma aula presencial, muito divertida. E foi uma aula rápida. Passou muito rápido, acabou rapidinho. Então, assim, eu posso pensar também aqui, ó, na nossa realidade agora, né? Foi uma aula remota, que é o caso desta aula, inclusive, que eu estou dando, tá? Então, olha só, são 3 qualidades, 3 características, 3 adjetivos para esta aula, para esse acontecimento, tá bom? E aí, a atividade da apostila de vocês é essa aqui, ó. É a página 5 da apostila. E aí, nessa página 5 da apostila, vocês têm uma atividade que é a seguinte. Agora, vocês vão entender por que primeiro eu retomei o conceito de substantivo, eu retomei o que era substantivo, para vocês poderem entender essa atividade. Não é só pegar a palavra e colocar no final oso, esa ou esa, tá? Oso, esa ou osa. Não é isso. Você tem que entender que aqui dentro desses parênteses tem substantivos. Tá vendo? Dentro desses parênteses tem substantivos e aí vocês vão transformar em adjetivos. Então, tá aqui, ó, acrescente oso, esa ou osa nas palavras e forme adjetivos. E aí, na letra A, a gente tem o modelo. Antônio ficou para o casamento. Ele ficou o quê? O substantivo é cheiro. Então, ele vai transformar esse substantivo cheiro em um adjetivo. E aí fica assim, Antônio ficou cheiroso para o casamento. Ele usou aqui, ó, um desses 3 finais, tá bom? Um desses 3 sufixos aqui. Oso, esa ou osa, tá bom? E aí vocês vão fazer a mesma coisa nessas outras frases aqui. Sempre vai ter lá no final, ó, entre parênteses, a gente tem o substantivo. E aí você vai ler a frase e vai transformar esse substantivo em um adjetivo. Ok? Sempre prestando atenção que os finais serão oso, esa ou osa. E aí tomem cuidado na hora de fazer esses finais aí para não confundir o E quando for Z colocar S ou vice-versa. Tá bom? Se ainda na hora de fazer lá na folhinha ficar alguma dúvida, ficou dúvida e eu não vou ver o vídeo todo de novo, tô com preguiça. Aqui no finalzinho, ó, tem um retângulo explicando novamente o que é o adjetivo para vocês recordarem. Mas assistam aos vídeos e se ficar alguma dúvida, vocês já sabem, é só me chamar no particular. Um beijo da Prof, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.